Olá, sejam bem-vindos à preleção do Centro Espírita da Consolação. Falaremos hoje do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. O tema de hoje se chama Reconciliação com os adversários, referentes aos itens 5 e 6 desse capítulo 10. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece inicial, vamos elevar os pensamentos ao Pai Celestial e também ao Mestre Jesus. Vamos todos nós agradecermos pela oportunidade do desenvolvimento do nosso espírito nesta reencarnação, com tanto amparo, o amor, o carinho, o auxílio dos irmãos do plano espiritual, agradecendo sempre ao Mestre Jesus pelo seu Evangelho e também sempre ao Pai Celestial por tudo de bom que Ele coloca para que possamos evoluir nesse planeta. Graças a Deus. O tema de hoje é baseado numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, em que Jesus diz para todos nós: Reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. O que nós devemos entender pela expressão que Jesus usa, sobre reconciliai-vos enquanto todos estáis, enquanto você está com seu adversário em seu caminho, que nós devemos não só evitar as inimizades, mas, se possível, e principalmente reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos vivendo com eles lado a lado na condição de espíritos reencarnados. Somente assim nós estamos aproveitando as oportunidades desta reencarnação para repararmos faltas, erros cometidos contra os nossos irmãos em reencarnações, em existências passadas. Lembrando que ninguém está à toa no nosso caminho, ninguém está em nosso caminho por acaso. Então, convém sempre desfazer todos os agravos e transformar as inimizades, por menores que sejam, em amizades, em estima. E também convém sempre corrigir todo o mal que nós tivermos já praticado. Então, é muito importante que a gente procure o esforço para tornar os nossos relacionamentos difíceis em relacionamentos agradáveis. Todos nós conhecemos, sabemos de pessoas que nós temos dificuldades. Então, precisamos transformar os nossos adversários em amigos, sempre procurando a prática do perdão, sempre que houver também qualquer desentendimento. E é importante também reconciliar enquanto estamos reencarnados, para que as discórdias não perpetuem nas existências futuras. O Kardec ele afirma no item, nesse item, que a prática do bem e do perdão, além de um efeito moral, também tem um efeito material. Porque uma desavença que não é resolvida de repente enquanto nós estamos reencarnados pode ser levada para o plano espiritual. Então, nesse caso, o espírito ainda preso à prática do mal aguarda que de repente o seu inimigo, seu adversário, seu desafeto reencarne, e estando ele de repente reencarnado aqui no corpo físico, ele pode ser uma presa fácil para um processo obsessivo. Então os casos clássicos de processos obsessivos vêm muito também dessas desavenças de existências anteriores. Por isso que Jesus nos recomenda reconciliar enquanto estamos com os nossos adversários ao nosso lado, evitando que o ódio, o desejo de vingança sejam levados para a vida espiritual e perpetuando em existências futuras. E interessante que Jesus cita sobre o juiz, que o juiz nessa passagem que ele vai entregar para o ministro da Justiça. O juiz, na verdade, trata-se da nossa, é uma metáfora para a nossa consciência, onde estão gravadas as leis divinas. E quando Jesus também fala que não sairemos da prisão enquanto não houvermos pago
até o último ceitil, né, essa prisão não é uma prisão uma prisão que nós conhecemos, né, aqui, do sistema penitenciário, né, mas sim significa o retorno ao plano terreno em reencarnações expiatórias, em situação de sofrimento que o espírito cria por não conseguir perdoar. Podemos também entender que também desta prisão que nós poderemos reencarnar novamente próximos desses afetos, né? Então, essas situações expiatórias, às vezes, são muito mais penosas que uma prisão material, né? E que pode ter seu prazo e modalidade mudados, né, pela interposição de recursos ou decorrer do tempo da pena, né? Podemos também, sempre que entendendo, né, que essa questão de estarmos aprisionados aos nossos afetos por conta de sentimentos de raiva, de mágoa, de rancor, de desejo de vingança, né? Lembrando que só o perdão e a reconciliação podem nos libertar. E só sairemos dessa prisão que nós mesmos criamos só quando houvermos pago o último ceitil, isto é, quando houvermos perdoado e reparado todo o mal que causamos, né? Então, qual a melhor maneira de realizarmos essa reconciliação, né? A melhor maneira é praticarmos o perdão, né? Quando somos o ofendido, precisamos aprender, né? Tentar compreender o ofensor como um irmão de caminhada que está passando pelo mesmo processo evolutivo que nós nos encontramos. Estamos sempre sujeitos a erros, né? A tropeços, também acertos, né? E, enfim, precisamos aprender a desenvolver compreensão, tolerância, indulgência para buscarmos forças para perdoar, né? E, de repente, se formos os ofensores, precisamos também buscar, né, o perdão, pedir desculpas, né, reparar os erros que nós cometemos com aqueles que nós fizemos mal, sempre com muito amor, com muita humildade, sempre, né? Então, essa questão da reconciliação com os nossos adversários, ela é muito importante para quê? Para que a gente também tenha sempre a nossa consciência limpa, né? De repente já pensou, às vezes por pequenos motivos, por alguma besteira, né, ficamos com mágoas, com rancor, com ódio, né? E aí, de repente, poderia ser uma situação simples de ser resolvida, o nosso adversário, aquele que de repente tivemos problemas, né, ou então ele acaba desencarnando, né, e aí como é que fica aquela situação que poderia ser fácil, às vezes com uma simples conversa, né, com um encontro, com uma conversa, pedir um perdão, ou então procurar entender o que aconteceu. Essa situação vai ter que demorar muito para estar de repente acontecendo novamente. Então vamos aproveitar esse momento que estamos aqui reencarnados na Terra para buscar a reconciliação com os nossos afetos. Sempre com muita humildade e com vontade, com desejo de perdoar de coração. Vamos todos nós fazermos as nossas vibrações, vamos vibrar muito amor, muita paz, muita harmonia, muita luz e muita proteção aos nossos lares, aos nossos amigos e familiares, reencarnados e desencarnados, e também ao Centro Espírita da Consolação, vibrando também muito amor, muita luz, muito carinho, muita esperança, a todos os irmãos que estão abandonados em asilos, orfanatos, casas de repouso, prisões, manicômios, ruas, por aqueles que estão só em seus lares também. E também vibrando sempre muito amor, saúde, esperança, força, equilíbrio, a todos os nomes que chegam pelo WhatsApp do Centro Espírita da Consolação, pelos nomes que estão na caixinha de vibrações do SEC. Graças a Deus. E vamos nesse momento nos colocarmos receptivos para o nosso passe. Graças a Deus. E vamos nesse momento mentalizar uma pessoa para receber o passe à distância. Graças a Deus. E vamos encerrando o nosso encontro de hoje, agradecendo sempre ao Mestre Jesus pelo seu Evangelho e que possamos ter forças para conseguirmos aprender a vivenciar
esses ensinamentos. Possamos ter uma semana repleta de saúde, de proteção, de amor, de bons pensamentos, bons sentimentos, sempre. Graças a Deus.